Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com o professor Alex para dar uma palavrinha para a gente sobre o Dia da Consciência Negra. Alex, como o Dia da Consciência Negra pode ajudar a reencontrar a história do Brasil sobre a perspectiva das populações negras? Então, Anny, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Então, o Dia da Consciência Negra, acho que ela vem para reafirmar, né, a nossa luta de nós negros contra o preconceito, contra a intolerância racial no Brasil. Acho que esse dia vem para poder reafirmar essa nossa luta. Quais são os privilégios que muitas vezes não percebemos no nosso dia a dia e que contribuem para a manutenção do racismo? Então, eu dei vários exemplos, né? Eu, por ser negro, por ser pai ter uma filha negra, nós percebemos o quanto o racismo estrutural ainda existe no Brasil, né? Nós temos locais de liderança. Quando o negro chega no local de liderança, infelizmente ele sofre muito. Ele sofre muitos ataques, ele sofre muito com as dúvidas das pessoas sobre a capacidade dele. E isso contribui muito com o racismo no Brasil. E nós temos que combater isso, nós temos que ter políticas públicas que possam reafirmar o papel do negro na sociedade. Nós temos que ter oportunidades para os negros, dar oportunidade para essas crianças, para os jovens negros, né, poderem desenvolver e mostrar a sua capacidade entre as pessoas. Estamos aqui agora com o professor Cássius. Cássius, qual a importância de reconhecer a história e a luta da população negra no Brasil para a formação da nossa identidade cultural? Então, Anny, o Brasil foi formado por pessoas negras. Sendo formado por pessoas negras, a gente precisa dar o devido crédito e não tratar as pessoas negras só como pessoas que foram escravizadas, né? Como durante muito tempo foi. Os livros de história, os filmes, tudo que a gente sabia sobre os negros é que eles vieram amarrados em navios negreiros para poder serem açoitados e mortos, estuprados e explorados. Não, a gente tem que dar o devido crédito a tudo que foi feito, não só pelos africanos, mas pelos afro-brasileiros, porque tudo que a gente tem hoje em questão econômica, social e política, a gente deve aos negros, né? Então a gente precisa procurar uma história que é decolonial. A história decolonial é aquela que a gente não dá o mérito para o colonizador, mas que dá exatamente a dimensão que os povos negros têm. O Brasil foi influenciado pelos árabes, foi influenciado pelos europeus, pelos indígenas. Tudo que a gente tem na nossa língua, no nosso vestuário, nossa alimentação, foi uma contribuição de muitos povos. Mas os africanos, a gente está falando daquilo que é referência. O Brasil, por exemplo, ainda hoje é tido fora como o país do samba. O samba é uma prática, é a evolução do batuque. A nossa culinária, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa língua. O nosso português ele é tão diferente do português de Portugal que deveria chamar brasileiro. E muito disso se deve à influência dos dialetos africanos que vieram para cá no século XVI, XVII e XVIII. Então, assim, é muito plural, né? E a gente vê isso, por exemplo, hoje nas redes sociais, a gente vê nos nossos artistas, a gente vê a dimensão que a influência africana tem no Brasil e a gente tem que dar a devida importância para ela. Estamos aqui agora com a Ana Paula, que é advogada. Ana Paula, qual é a importância de reconhecer a história e a luta da população negra no Brasil para a formação da nossa identidade cultural? É muito importante, pois na história do negro hoje é contado basicamente por pessoas brancas. Então eles compartilharam e fantasiaram uma história que não existiu. Então é importante que esses movimentos aconteçam e que mais pessoas negras, né, se adaptem ou também se reconheçam como pretos, que tem várias pessoas que ainda não se descobriram, para que a nossa luta ela seja cada vez mais fortificada, que seja solidificada e que a gente tenha mais pessoas para contar a história do nosso viés, da nossa parte. Porque nós não somos pessoas que somente brigaram, que somos vistos como arruaceiros e que naquela época sempre fomos vistos como pessoas ruins. Temos coisas boas a contar e muita cultura a ser mostrada. Como podemos ampliar nosso entendimento sobre a história e as questões enfrentadas pela população negra? Devemos nos aprofundar em estudos, né? Buscar conhecimento, buscar saber, pois a internet ela está aí na velocidade da luz. Então que possamos utilizá-la de forma construtiva, para que possamos ali recuperar, resgatar um pouco da nossa identidade cultural. Temos também grandes museus que contam histórias, né? Que não deixem que elas se apaguem e se desfaçam com o tempo. Então é justamente isso, buscar saber mais, ler, estudar e buscar saber em teatros, tem teatros também que contam muito a nossa história e museus. Estamos aqui agora com a tia Mica, que é professora de teatro da Fundação Consciência e Arte.
Mica, quais personalidades negras contemporâneas inspiram a luta por igualdade e justiça? É difícil essa, hein? As personalidades negras que mais inspiram essa luta da igualdade, eu acredito que seja Zumbi dos Palmares. Acho que Dandara teve um grande marco também depois que Zumbi morreu. Creio também que Machado de Assis, ele foi um grande marco nessa luta nossa, tanto na Academia Brasileira de Letras, né? Tanto como o dia influenciou muito no Dia da Consciência Negra, que foi ontem. Então, assim, são grandes autores contemporâneos que estão nessa luta com a gente, né, pessoal? O que cada um de nós pode fazer no dia a dia para contribuir com a construção de uma sociedade mais inclusiva? Em relação a essa sociedade mais inclusiva, é complicado, né? É muito complicado. Mas acredito eu que o primeiro marco, o primeiro passo que a gente tem que fazer, que a gente tem que realizar, é cada um se ver conforme cada um se aceitar conforme nós somos. Eu acho que é o primeiro marco. É a aceitação da gente para depois outra pessoa nos aceitar em si. Então, a gente nos aceitando primeiro, o preconceito do terceiro não vai nos influenciar em nada. O preconceito do terceiro não vai acarrentar na minha vida profissional, não vai acarrentar na minha vida pessoal. Então, assim, a primeira coisa é a aceitação. A segunda coisa é a gente aceitar o próximo, do jeito que o próximo é, do jeito que o nosso companheiro é.